Oiê, eu sou a Luísa e você está no Decidi Dar Certo. Hoje a gente vai conhecer a história do Paulo, alguém que provou que nunca é tarde para mudar tudo. Ele saiu do Brasil, próximo aos 40, com uma carreira consolidada e com um desejo ainda maior de viver algo novo. Ele chegou em Sydney, começou do zero, estudou, trabalhou em áreas completamente diferentes e aos poucos foi construindo uma vida nova, com mais liberdade, com mais orgulho de quem ele é. É uma conversa sobre recomeço, adaptações e coragem para seguir mesmo quando o caminho não vem com manual. Lorde, para mim ele é o Lorde e para vocês ele é o Paulo. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar meu convite. Muito obrigado, amiga, por me convidar. Nossa, que introdução! Do, do faxineiro ao manager, É né? bem isso. Ah, Amei. Lorde, gente, desculpa, eu chamo ele de Lorde porque se você está nos assistindo no YouTube, você vê que ele parece um Lorde. Se eu abrisse seu Spotify hoje, agora, nesse exato momento, qual seria a música que estaria bombando lá? Nossa, que interessante, que difícil responder. Uau, uma música que tá bombando. Uhum. Meu, bem difícil responder isso, porque eu fico com Sua playlist é minha muito. playlist de rock. É Ok. que vem tudo ali de Guns N' Roses, The Cure. Ele tem, enfim, Olha! uma lista imensa de diversos artistas que eu tenho que eu gosto de ouvir. Então, é o que tá todo dia ali tocando alguma coisa, alguma banda, algum artista de rock. Que é o meu tema, é um dos temas que eu Ah, mais gosto. ok. Vamos começar, porque tudo tem um começo. Lá no início, lá em 2015, eu tive que futucar o Instagram para saber quando que vocês chegaram Meu aqui. Deus. Lá no início, quando tudo ainda aqui era mato, vamos dizer assim, da onde que surgiu a Austrália? Por que que veio a Austrália? Por que que foi Sydney? Olha, ela pesquisou, hein? Meu Deus, faz 10 anos que eu vim pra cá como visitar, né? Exatamente nesse mesmo período, em outubro, novembro, eu vim para passar 20 dias, que foi onde começou a transformação. Quando começou isso, é, enfim, comecei a namorar com o Daniel. A gente estava com 3 ou 4 anos de namoro. Ele já tinha falado que ele queria vir para a Austrália. Assim, era uma das coisas que na realidade até me impactava não querer namorar, porque ele já tinha essa vontade e eu sabia que a gente ia se distanciar. E ele seguiu o sonho dele e veio para cá. E quando ele estava mais ou menos com 1 ano, desde quando ele veio, eu também comecei a planejar a minha visita para visitar ele quando ele estivesse aqui. E foi o que aconteceu. Foi quando eu vim para a Austrália para poder conhecer. Foi meu primeiro impacto, minha primeira viagem internacional para passar 20 dias. E foi uma transformação para mim. Ele mexeu comigo. Você, de 20 dias, você não voltou mais para o Brasil ou você voltou para o Brasil e depois voltou para cá de novo? Eu vim passar férias. Exatamente. Eu estava trabalhando numa empresa, numa multinacional lá, então eu peguei um mês de férias, que é o que a gente tinha no Brasil, para poder aproveitar esses 20 dias aqui com o Daniel. E a gente viajou vários lugares, foi para Melbourne e tal. Porém, quando eu voltei, eu sempre tive uma vontade, um desejo de fazer um intercâmbio desde quando eu era adolescente. E contando 10 anos atrás, eu tinha 36 quando eu vim para cá visitar. Então, se eu pensar na minha adolescência, né, 20, 30 anos atrás. Oh, meu Deus. Meu Deus do Oh céu. my God. E quando eu estava assim, adolescente, eu tinha um amigo que ele foi fazer intercâmbio, era um mais bem de vida, os pais dele mandou ele para Londres. E ele veio, passou 1 ano estudando lá, voltou cheio de história, mandava cartão postal pra gente. Então, essa foi a minha imersão de experiência de intercâmbio. Então, ele virou um sonho, uma meta, mas eu achava impossível. Achava impossível porque era muito caro, eu não tinha dinheiro, não tinha condições.
Era aquele sonho bem distante, Sei. impossível de acontecer. Então, quando eu voltei, vim visitar o Daniel aqui na Austrália e voltei para o Brasil, eu fiquei completamente mexido. Eu, eu falei, meu, agora é minha chance. Eu O voltei para o Brasil, eu voltei a trabalhar e não conseguia mais trabalhar. Eu fiquei. o Dani te chamou e falou assim: "Vem morar comigo", tipo, Não, não? não teve. Ele não teve isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei deprimido, porque eu senti a vontade, senti que era meu momento. Eu falei, agora eu já estava estabilizado, assim, não sei nem se dá para dizer, né, estabilizado financeiramente, mas sei lá, já tinha comprado a minha casa, eu já tinha feito a minha graduação, pós-graduação, Aham. que é as coisas que a gente, A mais ou menos, família estável, a vida estável brasileira, né, a versão vida estável brasileira. brasileira, É. que a gente, né, almeja. Então eu estava tranquilo, e tanto que eu consegui fazer uma viagem internacional. E aí eu falei, e se eu fizesse um intercâmbio agora, com uns 36? Ele mexeu bastante, começou a mexer bastante, assim, né, com a minha cabeça e com a decisão de fazer isso. E, e aí eu fiquei muito tempo assim, e minha mãe, dividi isso com a minha mãe, e minha mãe falou: faz, vai e pede demissão. E, e para mim foi um empurrão, assim, Uhum. de tentar me encorajar. Eu tava trabalhando já há 12 anos na empresa, e aí eu pedi Super demissão. estável, né. Então, imagina, depois de tanto tempo, já tinha crescido dentro da empresa, conquistado, posição que eu queria na área de Feito o seu marketing. nome, né. É, e, e aí veio essa decisão de eu conseguir tomar a decisão, falar com os meus diretores para eles me mandarem embora e eu conseguir ter o dinheiro da rescisão para poder pagar a vinda para cá. Então foi mais ou menos essa transição de da minha história de Austrália, assim. E aí o Dani não falou vim pra cá, mas aí quando eu falei pra ele, ele falou: "Uau". E aí, enquanto ele estava aqui, ele estava terminando o intercâmbio dele, ele decidiu estender Pra vocês pra ficarem quando eu é. ficar, pra quando eu chegasse, ele ficasse, enfim, no período que eu ia ficar. Eu tinha comprado só um pacote de 6 meses de inglês. E aí depois eu estendi pra poder fazer outros cursos aqui. Mas aí quando você chegou aqui, porque você falou que a princípio era só um intercâmbio, né. E É. aí, você acabou de falar que você renovou. Quando que você viu e falou assim: "Não, tá, é aqui que eu quero ficar, é aqui o meu lugar"? Olha, Lu, eh, primeiro lugar, assim, quando eu fiz tudo isso, pedi demissão, eu comprei minha passagem, fiquei super, eh, feliz, Você falar ansioso, excited. excited de vir pra cá. Planejei tudo bonitinho e por mais que você planeje, assim, é uma puta de uma decisão, É, né, 36 anos eu vir pra cá, largar um emprego de 12 anos, e aí na hora que eu comprei a passagem, decidi viajar, peguei o avião, na hora que eu coloquei meu pé na Austrália, ele me bateu um puta de um arrependimento. mentira! É, me deu um medo na hora que eu coloquei o pé fora do avião, e foi um medo que se estendeu comigo durante um tempão. Eu fiquei: "Que porra eu tô fazendo Mas que aqui?". que medo? E tipo o quê? Tipo: É, "Meu Deus, vai dar merda". porque não tenho emprego, porque não tenho um salário, não que você não planeja, eu estava com dinheiro de uma rescisão, mas que eu me senti eu me senti despreparado, mesmo tendo com tudo preparado. É medo de não ter apoio, de não estar perto da família. Depois eu entendi um montão de coisas que aconteceu, né, relacionado a esse sentimento que bateu. Mas eu falei: "Caramba", e aí depois com o tempo é aquela coisa que você tem que arrumar um emprego, e aí você tem que fazer dar certo, É, né. é. É isso, você tem que você decide, eu acho que você decide dar certo muitas vezes durante a tua vida, não é só tipo tem, claro, um momento que você é marcante, que você fala: "Não, isso aqui tem que dar certo", e aí marca a tua vida, mas durante a vida, até durante o dia, você tem pequenos momentos que você decide: "Não, isso aqui tá, tô cansada, mas isso aqui tem que dar certo, eu preciso terminar isso aqui, nã-nã-nã". Não tem o que Eu fazer. eu fiquei pensando exatamente sobre isso, eu falei: "Meu, tipo, é uma coisa que ela
ela acompanha a gente numa, sei lá, numa receita que você não consegue fazer e que você fala, tá bom, eu vou mudar os ingredientes pra fazer dar certo. Uma relação tóxica que você tá sofrendo, um hábito que você tem que você não consegue mudar e que você vai montando algumas estratégias pra você poder fazer dar certo, né. Eu gerenciei isso, ficou 1 ano na minha cabeça, porque, primeiro que você tá aqui sozinho e aí vem um montão de coisas, você vai para o seu inferno. Vai, deita para o seu travesseiro e vem todo medo que você É. fala: "Então tá, não dá não dá pra dividir certas coisas com a família no Brasil, Não, não dá. É. eles não vão entender, né, o que que esse sentimento", vão falar: "Vai voltar e volta pra cá", E e não também sei. fica até com medo de falar e falar assim: "Não, volta que aqui você vai ser acolhido". Sim, Porque, e aí tipo, não vou voltar, não é esse o problema, não é que eu quero é voltar. você lidar com o seu eu, né, com como que você gerencia pra, enfim, pra ficar com esse gerenciar o medo mesmo. Mas sabe o que eu achei curioso? Porque normalmente as pessoas quando chegam num lugar novo, quando tá fazendo o intercâmbio, a primeira impressão quando pisa é do tipo: "Uhul, vou curtir tudo". E Tá. aí depois que vai caindo as fichas aos poucos, né, não na primeira, assim, porque você nem porque pelo que você tá falando, você nem chegou a respirar o ar de Sydney e já tipo: Ele "Meu bateu um Deus". fear, bateu um fear e O assim, medo, bateu o bateu medo. bateu um medo. E eu não, de verdade, assim, demorou um tempo pra mim, demorou 1 ano em Sydney pra eu, porque enfim, você experienciou isso comigo, porque assim que eu cheguei aqui em Adelaide, você foi a primeira pessoa que me ajudou a arrumar emprego. E quando eu estava lá, eu não tinha ninguém pra, você não sabe como mandar um currículo, É, você não sabe, você não tá preparado com inglês. E aí você também, a gente tem uma posição de não acreditar em todo o nosso potencial. De, ah, tá bom, eu trabalho nessa área, mas para trabalhar aqui em inglês é meio que um boicote de que a gente faz com a gente mesmo, mas que depois você se entende e fala, well, né, eu consigo fazer. E, well, você falou igual aquela mulher da novela, sabe? Well, agora eu esqueci o nome, mas sim, segue. e, e aí depois eu fui me entendendo. Eu respeitei isso, assim, de conseguir arrumar trabalho, e aí consegui fazer um dinheirinho, consegui arrumar um saving para eu poder me sentir protegido e poder acalantar esse medo que eu estava sentindo, que era mais de despreparação financeira, Financeiro. porque eu não tinha para quem correr no Brasil, então era por isso que eu tinha medo de É. qualquer coisa que acontecesse. Eu acho que, é a questão também é igual você falou, que a nossa vida na versão brasileira é o quê? Você tem uma estrutura toda, uma casa, você tem um carro, você tem uma poupança, você e aí quando você chega aqui, a água bateu na bunda e você, tipo, tinha que aprender a nadar ou aprendeu a nadar, Se meu amigo. vira, Ou se filho. afoga ou você aprende a Vai, vai, nadar. vai, 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 vai. Não tem respiro. Eh, Me ressignificou um montão de coisas, assim, até mesmo com a minha relação com a minha família, porque no Brasil é mais ou menos que eu era o homem da casa, de organizar tudo, de cuidar de finanças. E eu pensar que eu não podia falar nada pra minha família dos perrengues que eu estava passando aqui, de pedir dinheiro, é óbvio que eu posso pedir. E naquele momento eu ficava assim, não, eu ainda tinha esse pensamento, né. E é claro que qualquer coisa que acontecer, eles vão fazer de tudo, né, Óbvio, é. E aí você demorou para um ano mais ou menos para você se sentir que, enfim, para curtir a experiência, né, porque é. pelo que você falou aí, demorou um tempo para você curtir a experiência do intercâmbio. Depois de um ano, aí você renovou para mais um ano de visto? Eu renovei, daí foi quando eu, né, imagina, se a gente estudando inglês que você tem que ficar período integral. E aí eu tinha um mínimo tempo pra trabalhar de, 3 horas pra fazer cleaner e conseguir o dinheiro do aluguel. Aham. Quando você já termina o curso de inglês e você vai fazer um curso vocational, o que é técnico, né, deles aqui, eu podia fazer à noite, então eu consegui trabalhar mais, ter mais dinheiro e poder curtir. Aí foi quando o Foi negócio começou a virar o jogo, né? é, então eu já tinha tempo pra até pra me divertir, né.
Tem outros pontos também, Lu, assim, eu cheguei com 36, quando você vai estudar, eu não sei se você passou por isso, mas era muito mais gente nova. Muita. É. E eu não me sentia conectado com aquilo, porque eles iam pro pub, eles não tinham nada pra fazer e eu tinha que sair da escola e trabalhar. Então eu sentia a conexão de comunidade quando eu vim pra Adelaide. Ah, eu acho que quando a gente chegou aqui, ainda era muito nã a Austrália ainda não era tão visada igual hoje. Então, quando a pessoa vinha pra Austrália, era mais gente nova, de 20 e poucos anos, que queria surfar, não sei o quê. Então e a maioria ia pra Sydney, porque Sydney era uma cidade grande. Sim. É uma cidade grande. Eu cheguei lá, eu tinha 29 pra 30. Eu fiz 30 quando eu cheguei aqui. E, eu acho que eu fui uma vez só no Malones? Não, tem um No bar Malones, Malones, é. era Eu fui esse o uma vez ponto. só nesse bar, e eu nem fiquei muito tempo, porque eu falei assim: "Ai gente, já deu, isso pra mim não me pertence". E olha que eu gosto de festa, mas eu não me senti ali. E eu acho que é uma agora, eu acho que talvez se você fosse pra Sydney, se você fizesse um intercâmbio com 36 anos em Sydney, talvez a experiência seria diferente, porque tem muito mais gente hoje que quer sair do Brasil e vem pra Austrália. Então acho que também tem a nossa Sim, época. é. Ele ele vai mudar toda a perspectiva agora, além disso, né, de eu poder aproveitar e também de quem eu sou hoje. Ah, isso é. De de eu me permitir, de eu fazer o que eu quero por puro autoconhecimento, de eu estar focado no que eu quero e eu vou eu vou me desbravar. Eu sinto isso. Sei lá, eu costumo dizer que a Adelaide, Austrália, ela me virou de cabeça para baixo, literalmente, né? A gente tá do outro lado no Brasil, do Hum, outro lado do mundo, então vir para cá, ela mexeu comigo de me virar de ponta cabeça, me levar pro inferno e também me levar pro céu, assim, no sentido de eu ter, sei lá se a gente pode chamar isso de céu, mas no sentido de eu me autoconhecer, porque eu precisava entender todo esse medo, eu precisava entender que eh, aonde eu tinha as minhas limitações, coisas que eu, na realidade, aquela coisa de você cair, levantar, e engole o cair de novo choro e é, vai. vai. E de eu respeitar meu choro, de eu entender Mas isso demorou também pra você entrar nesse processo, né, de super, é, super. Foi aqui Adelaide que me ok. deu isso. Então você saiu de Sydney, você renovou a primeira vez, aí depois você veio pra Sydney direto ou você ainda renovou de novo? Quanto tempo você ficou em Sydney mais ou menos? Eu fiquei 5 anos em Sydney. A gente, em 5 anos, né, vai muita água debaixo dessa ponte. Eu renovei para poder fazer um técnico lá de marketing, comunicação e marketing. E lá eu nunca tinha trabalhado na área de marketing, e aí, enfim, a gente decidiu vir aqui para Adelaide por questões de visto, porque eu tinha bastante experiência no Brasil, esses 12 anos na empresa, e aqui eu não tinha, mas aqui eu estava estudando. Foi então eu tive para fazer uma decisão de transição de imigração, eu decidi fazer o master. E aí eu fiz o master 1 ano em Sydney e 1 ano aqui. Então a mudança total foi por questão de imigração. Migração. É. Lorde, Paulo, vou te chamar de Lorde. Gente, vai ser Lorde, tá? Desculpa pra vocês que é Lorde. É, você ficou 5 anos em Sydney. Desses 5, 4 foi renovando visto, renovando visto. Quando que você parou e pensou: "Tá, eu vou ficar"? Foi nessa mudança para Adelaide. A gente estava fiz inglês, fiz 2 diploma e um advanced diploma lá. E aí nessa organização da vida, assim, de pensar o que que eu quero, o que que eu vou fazer, eu já não entendia o Brasil mais como um lugar para mim. De Pela minha família, sim, e vai ser sempre, né, querer sempre estar lá. Mas eu já não sentia um home para mim anymore. Eu sei, é. E eu tinha ido visitar, e quando eu fui visitar, eu não entendi o Brasil como o meu lugar, e a Austrália também não era o meu lugar, mas eu falei: "Meu, então vamos vou começar a fazer o processo de imigração". Então, em Sydney, a gente decidiu fazer o mestrado estrategicamente, Entendi. por conta de requerimento, né, você Uhum. precisa estudar, trabalhar e morar aqui,
de acordo com a legislação da época. Então, foi isso. E escolhemos Adelaide a gente pesquisou vários lugares e por Adelaide, influência, e por influência de um grande amigo, o o Thiago, Ti. como diversas coisas, né, que ele ajudou na nossa vida, ele já estava aqui, então ele tinha falado de Adelaide e super recebeu a gente quando a gente veio para cá e a gente ficou morando 1 ano juntos. Então foi por essa transição, foi quando a gente tomou, né, as A decisão. rédeas de vamos imigrar e ficar aqui. Até então não dá nem muito pra falar nesse momento, assim, eu quero migrar, mas a gente não sabe se vai dar certo, né, porque você começa a estudar e tem um montão de coisas de leis e É. blá blá blá, mas foi isso que mudou a nossa cabeça. E aí a E gente para o fe Dani também estava tudo bem mudar? Ele também aceitou imigrar, tipo, de primeira? a gente teve essa decisão juntos, Ah, tá. de tanto que quando eu renovei, a gente decidiu fazer a nossa união estável e ter um visto só, né, não tem sentido eu ficar gastando dinheiro. E aí, quando terminou os técnicos, a gente tomou essa decisão, fez a união estável, começou a ter mais planejamento financeiro, porque a gente ia dividir uma grande jornada, né, É. de pagar, que era bem caro. E para ele foi tudo bem. E pra você, na sua cabeça, quando você decidiu ficar? Porque você falou que você era o homem da casa. Como que você falou assim: "Não, tudo bem, eu decido não ser mais o homem da casa, tomar as rédeas da minha vida, entendi que aqui é minha casa e que São Paulo, né, São Paulo. não é mais a minha casa", porque você tinha acabado de ir lá, eu sei como que é a sua ligação com a sua mãe. Nossa, foi mega desafiadora. Primeiro que eu me enxerguei que também, assim, eu não era só o homem da casa, eu impossibilitava meus outros irmãos de serem os filhos da casa, Sim. né, tomar outras decisões. E foi desafiante para eles, porque eu saí de cena e eu saí muito rápido, né, cortou meu coração e cortou o coração deles. Todo mundo ficou despreparado, porque eu fazia tudo, fazia despesa, pagava dívida, eh, pagava imposto, era eu que procurava coisa para sair, era tudo. Pintava a casa, encanador. E saí de cena, eu deixei eles desamparados e aqui eu fiquei muito mal. Eh, eu, né, eu tive que me autoconhecer para poder, não me autoconhecer, enfim, definir as coisas que eu queria para minha vida para poder entender melhor meu futuro e tomar minhas decisões. Então, foi dolorido essa parte até eles entenderem também o meu valor, assim, do que eu queria, que isso era o que eu queria respeitar, que era o que eu queria, me deixar viver o que eu queria, me apoiar. Foi, foi bem legal. Tipo, foi dolorido, mas depois, Mas foi le hoje, é. E você chegou aí aqui em Adelaide, como que foi essa experiência? Eu já sei, mas me conta pra todo mundo como que foi essa experiência, porque Adelaide, na época que a gente chegou aqui, era muito mais difícil arrumar emprego o do que mato, que era só mato. aqui era só gente, eu acho que a comunidade brasileira deveria ter o quê? Umas 50 pessoas no máximo, A estourando. gente era um grupinho. É, um grupinho de 10 pessoas e estava bombando. É. Olha, Adelaide, a única coisa. Enfim, eu só tenho coisas boas pra falar daqui. É um lugar que me fez eu me apaixonar. A única coisa que impactou quando eu cheguei aqui foi porque a gente está acostumado eu era acostumado com São Paulo, que era aquela vida louca de 24 horas, tudo funcionando, aquela coisa de você pegar um ônibus e 3 horas para o trabalho e Uhum. louca que você, né, estuda, trabalha e volta para casa, dorme 5 horas e blá blá blá. A Ir para Sydney foi uma desintoxicação. Deu, né, slow down um pouco e diminuir aquela loucura. Adelaide não tinha nada para fazer. E aí eu ficava assim, meu, 1 ano vendo, eu peguei a bicicleta eu não, enfim, a gente não tinha carro. Aqui os ônibus eles funcionam de uma outra forma também, é tudo passa de O cada 1 hora. os ônibus aqui funcionam acho que até às 11, né? É, Até às 11 e começam às 5 da manhã. E se você quer ir para outro subúrbio, você tem que pegar um ônibus para ir para o centro,
Do centro, você pega um outro ônibus. E Aqui sim, é coisas que, horrível. se você tiver um carro, ele são 10 minutos nessa trajetória. Aí para pegar o ônibus se torna 1 hora. É. Então e é uma cidade que ela é reta. Então você dá para fazer tudo de bicicleta. O Thiago tinha bicicleta aqui na época ele emprestou para mim e aí eu comecei a fazer tudo de bicicleta. Então eu achava a cidade linda. A gente chamava de cidade holocausto, porque você não via ninguém na rua. Aquela coisa do feno vai passando, vai rodando. Super silenciosa. E nessa de eu ficar de bicicleta, então, eu experienciava aqueles jardins daquelas casas maravilhosas, cheio de rosas, tudo muito bem cuidado. Aquele purple sky que a gente tem que, né, fica memorável. Só que não tinha nada para fazer. E eu ficava assim, por quê? Por que é tão chato? Porque realmente não tinha nada. Primeiro que Adelaide, eles têm a comunidade de Adelaide ou é muito nova ou é muito velha. É, isso é. Ela não tem a galera que mora aqui, que é australiana. Eles saem para poder estudar fora e volta velho, já casado. E a gente não tinha conexões da nossa comunidade. A comunidade brasileira era o grupo que a gente se tornou pequeno, mas, por exemplo, comunidade gay a gente não conseguia encontrar. E só tem uma balada aqui. Então imagina, para quem é de São Paulo, foi para Sydney, que tem um montão de coisas para fazer e Uma rua, um chega aqui, subúrbio, né? Lá, um é, bairro. ele tem uma rua a Oxford Ah, e com um montão de coisas, mais um montão de eventos, né? E aí chega aqui em Adelaide, tem o Mary Poppins pra gente ir, que a gente já conhece a playlist dele, conhece até o segurança. tudo. E não tinha nada para fazer. Enfim, eu também estava numa outra situação estudando, então eu não tinha muito tempo, mas era esse sentimento de que era demorou para entender que era uma comunidade pequena. E eu nunca tinha vivido assim numa comunidade pequena. Então para mim foi desafiador para eu poder entender, mas hoje eu entendo que era o que eu precisava, onde eu precisava estar para eu poder ter a minha calmaria. Deu. Eu super concordo. Eu, quando cheguei aqui, eu falo pra todo mundo, eu odiei essa cidade. Odiei. Eu falei assim, eu não quero morar aqui. Eu fico 10, 15 anos em Sydney, não tô nem aí pra uma vista. Eu não fico aqui. Hoje eu não saio daqui pra ir pra Sydney nem a pau, nem a porrete. E ainda quando a gente sai, a gente reclama, porque a gente fala, meu, porque agora outra visão, né? Sydney tá super busy. Super, é. E aqui a gente tá no melhor mundo. Adelaide, pra quem não conhece, ela é reta e a gente tá 20 minutos da praia, 20 minutos das montanhas onde tem as melhores vinícolas e os melhores vinhos, um dos melhores vinhos do mundo, né? Uma grande produção de vinhos. Então, não tem do que reclamar e, enfim, você tem uma ótima qualidade de vida, é uma das É. melhores cidades para poder morar e tal. E durante o Covid, isso tem que ser pontuado. Durante o Covid, a gente passou aqui, a gente não teve tanto impacto quanto em Sydney e Melbourne. Se você estivesse numa cidade grande igual Melbourne, que ficou 7 meses de lockdown, você imagina. Você lembra, né? Eu não parei de trabalhar, porque eu era babá e a escola continuou dando aula, né, a escola da menininha que eu tomava conta, então eu continuei trabalhando, mas A gente foi muito privilegiado, hoje, muito. depois de usar até essa palavra, durante o Covid, porque é uma bolha que eles fizeram. A gente teve 2 ou 3 lockdown aqui por conta de uma situação que foi muito bem controlada rapidamente. Acho que Mas, foi só um, não foi não, daquele cara que mentiu? é, teve da pizzaria? É, foi esse É, cara que mentiu, sim. foi isso mesmo. E então, imagina, tipo, um lockdown e a gente assistindo tudo acontecendo no mundo, né? É, Enfim, foi doloroso de ver de ver, e a gente não tem a mínima noção do que foi o Covid, não né? tem. E emocionalmente, Lorde, quando você chegou em Adelaide, o ritmo mudou, né, se já era slowdown, se já era bem calmo em Sydney, aqui foi pra baixo de zero, foi quase um defunto. Vai pro bailinho O bailinho aqui, ó, só com os É. dedinhos. Você teve que procurar emprego de novo. Aí entra na questão
psicológica do que você tinha medo da reserva de emergência. Tipo assim, eu preciso ter, porque senão, se o que acontecer, tô ferrado. Se o negócio apertar aqui, como é que eu vou fazer? Teve essa questão, tava tendo que estudar, morando bem uma o tio e o Dan são pessoas maravilhosas, mas morando com pessoas, Sim, tudo isso, né? tudo isso. Covid. Covid. Como que foi o seu emocional Olha, nesse Lu, ano? Em enfim, eu 2019? 2019, a gente chegou aqui em É. final de 2019, meses antes do Covid. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Lulu People. Oi, gente. E a gente mal se conhecia e eu mandei um e-mail pra você. Eu lembro de que te mandei um e-mail falando: olha, o Thiago me indicou você, porque você pode me ajudar a arrumar emprego. A Luísa, ela caçava qualquer placa de emprego que ela vinha, Adelaide, ela me ligava e falava assim: Lorde, olha, tem uma sorveteria precisando, vem aqui, olha, tá tendo um shift de pra poder ser garçom, não sei o quê. Ela se virou você se virou de diversas vezes pra poder me ajudar. Foi desafiador. Imagina, olha, eu lembro que naquele final de ano, a gente passou inclusive o final de ano juntos. Eu tava trabalhando como Uber Eats, tava dando aula de português, tava trabalhando como garçom, fazendo shifts com o Kibe. Ah, Na na Pinnacle People. Pinnacle People. Tava fazendo faxina, né? E tudo isso ele dava só o dinheiro do aluguel. Que era dinheiro do aluguel e da comida, assim. Então era bem o mínimo mesmo. Então naquele final de ano que a gente passou juntos, eu lembro que é marcante, né? Mas tipo, que eu passei com 75 cents na minha conta. Porque todo o dinheiro que a gente tinha salvado, assim que eu cheguei, o Dani, ele quebrou o cotovelo andando de bicicleta. O Daniel quebrou o cotovelo. E aí a gente teve que ir pra emergência e gastou uma puta grana com tudo isso. E era final de ano, não dava pra arrumar emprego. Então, imagina, né? Ele bateu todo o medo. E aí a gente fica despreparado. Eu acho que a parte que me deu mais medo, enfim, eu trabalhando com tudo isso, foi porque durante o Covid o único emprego que eu arrumei foi de cleaner e foi de cleaner de um hospital. Então, quando era para trabalhar no hospital, eu queria ir limpando a área de emergência e UTI, bem na época do Covid. Então eu estava com medo de exposição, era um o medo de dinheiro, né, porque o Uhum. tipo de a gente estar despreparado financeiro, e o medo de exposição, porque eu tinha que usar todas aquelas roupas que a gente vê em filme que eles usavam, né, de proteção, tudo, luva, Shield, óculos, como é que é shield? Como é que é? máscara. Máscara, é. A gente tinha que colocar, porque as pessoas elas estavam sendo testadas também naquele hospital. Era um hospital privado, que é o Calvary, mas as pessoas elas também estavam sendo testadas lá. Então, assim, isso mexeu demais comigo. De eu ter que, aí eu passava nos quartos e você via a galera, assim, tipo, né, costurada, com cirurgia que tinha acabado de acontecer, gente passando mal, vomitando. Me- Lidar com isso, você ter que limpar ainda, ter que lidar e dá vontade de você querer ajudar e você não pode fazer nada. É, psicologicamente mexia comigo ter que fazer isso. Mas acho que assim, a Adelaide era. Agora a gente tá, né, né, o que se paga hoje de aluguel e de o que se ganha de salário é bem diferente de quando a gente estava aqui há 5 anos atrás. A gente paga. Ai, saudades de pagar. Pagar $100 na semana de aluguel. Ai, meu Deus. $100 você encheu o carrinho de compras, que era tipo uma maravilha. Hoje em dia você compra uma cestinha, olha lá. Você faz, leva um miojo É. do hospital. Então, mesmo trabalhando nesses 5, fazendo uma hora de shift aqui, outra ali, pra mim não tem problema fazer o trabalho, porque eu entendo que qualquer um que seja é por dinheiro e, né, ele tem relação também de você Sim. ter a sua satisfação. Mas o Alfredo decidiu dar um oi pra É. mim.
Alfredo é nosso convidado especial, meu cachorro. É. Ele é, na verdade, a plateia, tá, gente? E com um pouquinho, né, de salário que estava tendo, dava para poder se virar até depois, quando eu terminei o curso e aí eu conseguia trabalhar em período integral. Assim, ele dava medo de trabalhar no hospital, mas era um bom dinheiro, porque era sábado e domingo onde a gente ganhava mais. É, E sábado e domingo. Sábado ganha bem e domingo ganha, tipo, muito bem, né? Que domingo é o topzera. é, Feriado. É porque, assim, aqui na Austrália, não sei nos outros países, mas feriado, sábado e domingo são quando o valor é maior, né? dava mais. Nossa, o É. meu shift de domingo eu ganhava $50 a hora. Nossa, Nossa. delícia. É, não era muito. Mas e naquela época, a sua cabeça. Como que você mantinha a sanidade mental? Porque toda. Acho que todo mundo, quando faz um intercâmbio, decide ficar, ou mesmo quando não decide ficar, mas é um intercâmbio talvez longo, normalmente tende a ser longo, né? Passa por um momento em que você se pergunta e que você meio que dá um pane, do tipo, algo acontece que você meio que trava, entendeu? Tipo, que você. E aí, eu preciso de ajuda pra sair desse buraco. Sempre alguém. Alguma. Às vezes a pessoa já vem fazendo isso, então é mais fácil de perceber quando precisa dessa ajuda. Mas às vezes, por exemplo, tipo eu. Eu não, eu sempre nunca fui preconceituosa em fazer a terapia, mas cheguei aqui de boa, mas aí aconteceu alguma coisa que deu o trigger, que é tipo Ele f incentivo, né, é, pra poder eu falar: "Cara, na ó, verdade quem me falou que eu tinha que fazer terapia porque eu já não estava bem, foi o Kibe, não foi nem eu", que tipo: "Ai, eu a". Ele falou: "Cara, você não está bem, você precisa fazer uma terapia, porque você não tá no seu normal, você precisa fazer uma terapia". Você teve esse momento em Sydney, em Adelaide ou só em Adelaide? a Sydney, ele foi o meu esquenta para poder tentar me entender, Uhum. porque passei aquele ano de medo e mesmo depois, assim, eu comecei a ter lembranças da minha infância enquanto eu estava em Sydney e lembranças não agradáveis que me começou eu falei: "Meu, por que que eu tô lembrando?" Eu lembrava de alguém que tinha brigado comigo na escola, alguém que tinha roubado uma maçã, um maltrato que tinham feito comigo. É, tipo, umas coisas, assim, aleatórias e tipo de bullying. Mas e aí chegou um momento que eu falei: "Meu, assim, só memória ruim que eu tô tendo", e aí quando eu vim aqui pra Adelaide, eu falei: "Meu, deixa eu tentar me entender". Além de todos os desafios que a gente estava tentando, eu decidi fazer uma terapia. Eu coloquei numa linha de tempo onde que estava tendo essas memórias, eu percebi que era tudo antes dos meus 10 anos. E além dos desafios que eu estava vivendo aqui, eu decidi fazer terapia. Foi enfim, para melhorar minha comunicação como casal com Dani, assim como você falou, também já passei por crises. E isso foi uma mudança total, um game changer, Uma virada de chave, vamos virada de botar assim. chave, Talvez seria isso, não pra sei. poder ajudar. Eu e o Dani, a gente começou, eu comecei a fazer, e aí eu sugeri pra ele fazer também, ele começou a fazer, sei lá, acho que uns 6 meses depois de mim. Mas ele começou, um beijo pra minha terapeuta maravilhosa, que desde lá ela está comigo, a Cris, e isso me ajuda muito a eu me autoquestionar, a eu me preparar, a eu entender minhas limitações, me empoderar. Me respeitar, respeitar o outro, entender o outro, né, de diversas situações que eu tô sofrendo. Então, me ajuda mental, meu investimento desde 2021 tem sido eu pagar minha terapia para poder me ajudar, Você né. se Tirando a terapia, o momento terapêutico, normalmente, às vezes, você pode dar uma chorada e tal. Tirando a terapia, qual foi o momento mais recente, assim, que você não sei lá, chorou e você talvez não queria compartilhar com Dani, sabe aquele momento que você só quer chorar, você não quer que ninguém, você só quer chorar pra desabafar, pra botar tudo pra fora. Você se lembra disso? Com certeza. Ixi, o primeiro lugar, faz tanto tempo que eu não choro, Lu, e assim, ainda bem, mas também é bom chorar.
Mas foi quando eu estava sofrendo um bullying dentro de uma empresa há um tempo atrás. E isso daí até eu entender que foi um bullying, o Dani que começou a me ajudar. E eu entrei em explosão. Eu me descontrolei, assim, de eu não conseguir controlar as emoções mesmo. Porque eu falei, meu, eu não quero mais trabalhar. A gente estava num desafio de arrumar casa, troca de casa, né? E eu precisava trabalhar para poder comprovar com os olerites que eu estava trabalhando no lugar. Sim. Então eu precisava ficar naquele lugar. Foi um momento que eu fiquei bem abalado e me acabei, né? Chorei, pedi ajuda. E assim, ainda bem que o Dani conseguiu me ajudar a ter essa consciência de que era um bullying e que eu precisava sair, que eu não era pra mim. Depois que a gente arrumou a casa, assim, sei lá, a gente arrumou a casa num mês. 2 semanas depois eu pedi as contas e falei, agora eu vou arrumar outro emprego. Porque para quem não sabe, aqui na Austrália, para você alugar casa não é tão simples. Não que no Brasil seja simples, mas aqui na Austrália eles marcam um dia, né, para fazer a visitação nessa propriedade. E aí e não é só você que vai lá, vai tipo, agora, principalmente agora que tem muita gente imigrando, vai mais 30, 40 cabeças, visita a casa, você aplica e quem seleciona é o dono da casa. Então assim, não sei qual o critério, nunca trabalhei numa real estate, então eu não sei nem como é que é o critério para selecionar, mas é muito difícil, assim. Hoje em dia tá muito difícil. Antigamente, quando a gente chegou aqui, em 2019, era muito mais fácil você conseguir alugar. Não tinha, eu acho que, tanta gente junto, né, tanta gente É, aqui para poder e, imigrar. e Adelaide sofreu uma crise imobiliária também, então, É, tipo, por isso que eram, assim, 20 pessoas para poder visitar uma casa e você competir com essas pessoas é. para você poder alugar. Então a gente estava bem nesse olho do furacão de arrumar uma casa e eu tinha que trabalhar, eu e o Dani, para poder juntar as forças de financeiras, né, de Ulerite, para poder provar que a gente era capaz era um dos melhores dessas 20 pessoas para alugar uma casa. Então era essa pressão que eu estava sofrendo e a pressão de ter que ficar no lugar, num lugar que eu não estava querendo. E depois de muito tempo, por isso que acho legal da consciência, quando eu, eu tive a consciência de que eu precisava me respeitar, mas eu não podia sair dali. Então ele Eu me não deu. podia sair dali por causa da casa, mas Por quê? olha que interessante, depois que você conseguiu a casa, pouco tempo depois você saiu. E quando você chegou aqui não, lá em Sydney, você tinha medo do quê? Do É, financeiro, do tipo: "Como eu vou ficar sem emprego?" E agora, recentemente, você falou assim: "Minha saúde mental é muito maior do que meu financeiro". sim, é por isso que eu adoraria ter começado a minha história aqui em Adelaide. Eu acho que Adelaide ele me trouxe um montão de coisas. Começar a minha história em Adelaide com a experiência já que eu tinha, porque aqui eu já achava que as pessoas estavam mais preparadas, era uma outra calmaria, um senso de comunidade, e eu estava melhor, né? Eu estava num outro momento da minha vida, com uma outra cabeça. Essa consciência me fez eu mudar de trabalho várias vezes, porque eu não estava satisfeito até eu estabelecer uma meta para mim e falar, tá, onde que eu quero trabalhar, quanto que eu quero ganhar e o que que eu vou fazer. Então eu comecei a ser mais estrategista para eu poder fazer essa transição me respeitando. Você saiu de cleaner, porque você falou que você era cleaner enquanto você estava estudando, né. E aí quando você se formou, você falou assim: "Não, agora que eu me formei acabou cleaner, eu vou procurar na minha área", ou você Foi toda estratégia. tudo estratégia? É, quando eu estava trabalhando de cleaner e assim, daí depois de um tempo você começa a fazer dinheiro, né? E É. você, tipo, fica confortável. E eu, eu, eu decidi diminuir o meu número de trabalhos para poder começar a procurar emprego. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário em marketing aqui. Comecei a tentar entrar no mercado, comecei a fazer eventos. A Adelaide é uma bolha e é uma bolha de network. Você precisa colocar a sua cara fora e em eventos para você poder, né, conhecer pessoas, Uhum. trocar cartão de visitas, fazer eles saberem quem que você é
e você conseguir ter oportunidades, né? De virar. Você não precisa falar necessariamente que você está procurando um emprego, mas você é conhecido e aí eles Sim. automaticamente as coisas acontecem. Então eu comecei a fazer um intercâmbio, eu decidi diminuir o nível de trabalho de cleaner, e aí eu fiz um internship? Que é? Ah, um estágio. Esqueci, um estágio. Eu comecei a fazer um estágio. Para mim não tem nenhum problema dar um passo para trás, porque era estratégia, né? Tipo, mesmo com a experiência para poder entrar no mercado. Então eu comecei a fazer um estágio dentro de uma empresa para poder conseguir experiência de trabalho para colocar no meu Uhum. currículo e para falar que eu trabalhei aqui também. Então foi esses caminhos que eu segui aqui. É, não tive nenhum problema assim de transição, de trabalhar, como eu te falei, né? De tudo que eu já trabalhei aqui. É, a gente tem essa significância de nome, né? Eu Muito. sou Eu sou advogada. advogada, eu sou, né, marqueteiro, eh, contador e qualquer que seja. Só que você é e você pode não ser. E não é isso que faz você, né? Você A sua tem que. profissão não te define. Não te define. E tanto que, enfim, eu trabalhei tanto depois com marketing que eu fiquei cansado, né? Eu fiquei sick das situações ah, essa coisa tóxica de trabalhar com marketing, de você ser bombardeado, você bombardear pessoas com um montão de coisas que às vezes não é o que você quer vender. Então hoje eu tô trabalhando num lugar muito melhor, tô super feliz. Eh, Foi essencial eu ter toda essa experiência de marketing aqui para poder conhecer o mercado da Austrália, eh, saber do meu potencial, de que eu não achava, né, lá em Sydney eu não achava que era possível eu trabalhar numa empresa falando inglês, com um nível de complexidade, de gerenciamento. E isso daí foi quebrando com a minha cabeça Paradigmas. paradigmas de entender meu potencial. Você estudava inglês no Brasil? Já estudou inglês no Brasil, não? Estudei um tempão, muito tempo. Mas Tipo, nada. Quando chegou aqui, você viu que era eu, super f- cru. eu fiz cultura inglesa, e aí você acha que você é foda. Até É, você entrar no é, avião e aí eles apresentarem o menu. já, já. Deixa eu chegar. Quando- Flight, Sim, choices. E você só entende um flight, um número ali, outro aqui. é um chicken. Aí você fala, me dá esse aí. Eu já Ou passei por um aperto por causa desse negócio de menu que eu não entendia. horrível. Ou Horrível. senão, quando, enfim, uma coisa engraçada, né? A gente chegou. Primeiro McDonald's que você vai, eles chegam, você fala assim, ó, primeira coisa que você vai falar, eu quero o número um. É, Não é o número um não. aqui. Aqui, não, você tem que falar o nome do hambúrguer. Eu quero Big Mac, eu quero esse. E aí eles falam, então tá, você quer uma batata pequena, média ou grande. Só que eles falam muito rápido. E aí é multicultural, né? Então enfim, é indiano, japonês falando, e aí você fala, hã? Eu só quero uma batata. E até, meu, e tem muita coisa. E conta um perrengue aí que tu passou. É um perrengue. Ai, tem um muito bom. Ahn, Tinha acabado de chegar e eu vim com a prima do Daniel, Uhum. Amanda, e a gente terminou nosso período, sei lá, quando você vem pra cá, você arruma uma casa pra ficar, né? E fica naquele um mês até você arrumar outra. Sim, A gente tava procurando alugar um quarto ou algum lugar pra ficar, né? sim. Não dá pra alugar casa, você vai alugar um quarto. E a gente viu um anúncio no Facebook, foi ver esse anúncio. E o cara apresentou o quarto pra gente, abriu e falou: olha, esse é isso. E quando a gente chegou, a gente se apresentou, né? Eu sou o Paulo, ela é a Amanda, e ele falou o nome dele. O nome dele era Ronnie. E aí, enquanto a gente tava conversando com ele, a Amanda falava assim: então, Horny. Pra E quem não aí sabe o ele. que que é Rony, o É, que que é? O que que é? tesão? Que é? Que é? É. O cara devia Isso, estar olhando assim, tipo, é, hã? 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 Tá é, dando em cima de não mim, sei né? nem se é excitado. Acho que seria excitado, É não seria excitado, tesão, é. não, seria excitado. E
E aí ela continuou falando pra ele assim, e aí tem isso daqui, horny, e não sei o que, horny. E chegou um momento que ele virou e falou assim: eu não sou, meu nome não é horny, mas eu feel horny. E Mentira! na hora a gente nem se ligou. E tinha uma amiga com a gente que ela começou a rir. E daí passou tudo, a gente chegou em casa, ela, vocês viram o que ele falou? E ele falou assim que ele tava, ele não, o nome dele não era Ronnie, mas ele podia ficar excitado, não sei o que. A gente ficou tão encabulado, porque eu falei, meu. Cara, sabe, lembrando agora, nossa, nem lembrava disso. Uma vez eu tava lá em Sydney, que eu cheguei em Sydney, né? E aí, Gumtree é ótimo, né? É uma Né? outra plataforma de você conseguir emprego aqui na Austrália. Nossa, Eu, Gumtree, meu Gumtree, Deus. 2018. Eu não sei, eu acho que eu postei meu anúncio lá de cleaning alguma coisa. Me liga um cara me oferecendo pra limpar a casa dele. Era tipo assim, 60, $80 a hora. Tipo, uma coisa maravilhosa. O quê? Eu vou, me fala, tô aí amanhã. Aí ele, não, e tal, não sei o quê, vai ter que tirar umas fotos também. Aí eu, que fotos? Foto? Ah, Foto? Aí ele, né, começou a falar que tinha que tirar foto, perguntou se eu era brasileira, como é que era isso, como é que era aquilo, né? Aí ele falou assim, não, a foto vai ser do seu corpo, não vai mostrar a sua cara. Aí eu já pensei assim, esse homem vai botar meu corpo na rede, caiu na rede é peixe, vai, já, eu falei assim, olha que cara safado me chamando pra fazer pagando de aquela 60 só. girl cam, alguma coisa, sabe Ah. essa porcaria? Aí eu falei, caralho, que E o Kibe safado. trabalhando e você falando, não, E, eu vou fazer esse aí, shift. aí eu falei, eu dei bola pro homem, eu falei assim, aham, me manda todas as informações, me manda todas as informações, pode Vai mandar. que o shift era bom, né? Vai que, né? Vai que só não aparecer minha cara, assim, tudo bem, eu não tenho nenhuma tatuagem, então não dá pra perceber que sou eu. Então, vai que, né? Eu Aí daqui a conheço. pouco vai o Kibe na Eu internet e meus peitos lá. Ele vai falar, conheço esse peitinho. E, Lorde, como que foi? Você chegou aqui, eu lembro que você meio que instaurou o Fruits from Brasil? Não. Como que foi isso? Não, já tinha o Fruits from Brasil, mas você ajudou no marketing do Fruits from Brasil, não foi isso? Quando eu tava lá em Sydney, nessa daí de tratar o meu mental, eu comecei a correr, né? Uhum. A gente correu juntos recentemente. E a corrida me deu. Eu comecei a entender que eu conseguia controlar as minhas emoções. Né? Uhum. Era esse o insight que eu tinha. Eu conseguia me concentrar, minha cabeça estava muito populosa, então a maneira que eu corria, eu conseguia deixar ela vazia e organizar os meus pensamentos. Sabendo que eu conseguia gerenciar minhas emoções, se é assim que a gente pode falar, eu tive a ideia de criar um projeto lá em Sydney, que era para poder trazer atividades físicas, mental e físicas para a comunidade LGBT. Uhum. Então a gente fez um projeto e teve muita gente envolvida. Teve roda de discussão com psicólogos, teve capoeira, crossfit, um montão de coisas. Então, Uhum. quando eu saí de lá, o projeto estava bombando. A ideia desse projeto também era para trazer isso, mas para me trazer uma experiência de gerenciamento de projetos, para poder colocar no meu currículo. Então, quando eu saí de Sydney, o negócio estava bombando. E quando eu vim para cá, a gente não tinha. O Fruits from Brasil, ele é uma comunidade que ela é bem forte, da comunidade gay brasileira em Sydney. E em Adelaide a gente não tinha essa comunidade. Então, o Lucas teve mais a iniciativa de começar a fazer os Lucas encontros. Cofrinho? É o Lucas Cofrinho, que explica Ele aí, o vai me Lucas odiar. Cofrinho. Por quê? O que acontece? O Lorde, o Lucas Cofrinho, a Lucas Cofrinho. Tusa. O Lucas Cofrinho foi porque no churrasco do Lorde, inclusive, ele tava com uma calça e ele, toda hora que ele agachava, mostrava o cofrinho dele. E aí teve uma hora que eu peguei e botei uma moedinha. E aí pronto, ficou o Lucas Cofrinho, eu só chamo ele de Lucas Cofrinho. É. E mais outros, né? Tem a Tusa, Tem que a vai vir aqui também. A Tereza, eu só chamo ela de Tusa, de Matusalém, mas isso aí é uma outra Aí história. você explica. E o Lucas, ele tinha mais iniciativa para poder fazer as reuniões do Fruits from Brasil.
E a gente começou a fazer vários encontros. Teve o primeiro encontro aqui, depois, e aí, sei lá, marcava num parque e todo mundo ia lá. E no primeiro encontro tinha o quê? Umas 5 pessoas? É bem pouquinho, é. A comunidade gay era bem pequena aqui. Depois a gente fez segundo encontro, terceiro encontro, tudo isso foi registrado, tem um monte de fotos aí. E aí, o ano passado, a gente fez uma festa. A primeira festa grande aqui do Fruits from Brasil. Foi bem legal. Fechou um lugar, fez um planejamento legal, assim, e foram mais ou menos 100 Aquela que eu fui, pessoas. aquela que eu Aquela que você fui. foi, é. E foi mais ou menos umas 100 pessoas. Mas precisa de gente, precisa de voluntário. Eu não conseguia fazer isso na época que eu cheguei. Eu saí de lá de Sydney bombando com tudo isso, mas quando eu cheguei aqui, eu decidi me focar no Master. Porque não dava, era muito tempo consumido para poder fazer isso. E foi bem legal, assim, porque até hoje eles têm as atividades que é a roda de discussão, que é bem importante para nossa comunidade. A gente trazia um psicólogo que falava de um assunto, sei lá, é, sobre os traumas de infância ou como lidar com a distância entre parentes. Uhum. Diversos temas que a gente tem esses questionamentos, mas não tem com quem dividir às vezes. Então, ali a galera numa roda com, sei lá, 10, 20 pessoas, todo mundo falava dos seus desafios, e aí tinha choro, e era bem legal, né. Aqui hoje já tem, aqui que eu digo, aqui em Adelaide já tem já o Frutos from Brasil mais, ah, forte, assim, né, então. Sim, só corrigindo uma coisa, assim, não que eu falei: "Ai, tinha choro e é legal", não, era assim, choro porque a galera se expressava, tipo, pra poder cuidar do psicólogo falar tudo ali, então foi Não, é. tá. Aqui tá bem mais forte agora, porque a comunidade, enfim, 5 anos depois, desde quando a gente chegou, a comunidade gay tá grande. A gente tem gente hoje que a gente nem conhece. Você tem um grupo Fruits from Brasil no WhatsApp Uhum. e, eh, quando tem alguma coisa as pessoas divulgam lá e, né, agora a gente vai ter o Feast Festival e, já tem um monte de brasileiros envolvidos também, então ele tem mais, circula mais, coisas na comunidade. E você se sentiu porque você sofreu bullying. Esse bullying que você sofreu recentemente no seu trabalho, foi por conta da sua homossexualidade ou foi Não, não? eu nunca sofri nada aqui, apesar de eu entender que eles sim são racistas. Mas, principalmente mais em Adelaide, assim, acho que porque por ser uma comunidade pequena, mais fechada, talvez tradicional no Hum. olhar. Mas não, nunca senti isso. Quando eu cheguei em Sydney, assim que eu cheguei já teve o Mardi Gras, então pra mim, a vivência que a gente tem de São Paulo é aquela coisa de parada LGBT e Sim. tem uns eventos outros, assim, enfim, que a gente vai pra boate, vai pra barzinho. Mas aqui a cidade inteira fica um arco-íris. Lá em Sydney ficava inteira um arco-íris. Você ia no caixa eletrônico, tinha um arco-íris. As empresas dando suporte. Você ia no mercado, tudo era arco-íris. Então eu fiquei encantado com isso, de suporte da comunidade de Uhum. lá. Tem um monte de festival. Em Adelaide é muito pequeno. Sim. A parada é um carrinho que eles não param nem o farol pra gente passar. É engraçado, chega a ser engraçado. Mas é legal que tá crescendo. É, não, tá crescendo. Eu vejo que hoje em dia tá muito maior do que quando chegou aqui. Eu acho que eu lembro do Lucas postando uma foto, acho que devia ter umas 7 pessoas no máximo, alguma coisa assim. E é engraçado, eh, eu porque também cedinho eu trabalhei como cleaner, então não trabalhei em corporativo. Mas aqui, eu achei que aqui, a empresa onde eu trabalho, ela é muito, não so acho que não são todas, mas ela é muito, Preconceituosa? não, dá muito suporte. Suporte. Porque, eh, vou te falar que talvez, sei lá, 80%, 70% dos funcionários, pelo menos da onde ali eu tenho mais ou menos o convívio, é é LGBTQI+. É muita sigla, amiga, agora me É. pegou.
LGBTQ+, É que é muito esse, é muitas siglas. Q+. Eh, ele existe sim, ele existe um ele existe um preconceito não falado. Eh, Você já passou você falou que nunca passou por isso, mas você conhece alguém que já passou e qual é o sentimento? Assim, é um sentimento de potência ou um sentimento de raiva? eu não hoje eu não consigo nem mais sentir isso, Lu, porque se isso acontecer eu não vou permitir, então não é pra mim, eu vou sair. Eu não vou mais ficar calado. Eh, foi foi por isso que quando eu sofri esse bullying, ele foi um bullying de, o cara limitar minha capacidade, o gerente que eu estava sendo gerenciado, dele diminuir e fazer sofrer pressão psicológica. Não foi não foi relacionado à minha orientação sexual, mas se isso fosse com a consciência que eu tenho hoje, eu ia mandar merda, né, eu não sei nem o sentimento que ia falar. Eu estava explicando isso hoje para uma amiga que eu tô hoje na posição de eu não me importar. Então eu não vou eu não me dá raiva, não me dá, eu talvez falo feel sorry, né, sinto pena dessa pessoa que Uhum. ela não é evoluída. Eh, hoje eu estou trabalhando no departamento de educação de South Australia e é um outro é um outro ambiente de que a gente tem eles têm políticas de respeito para você quem seja o que você é, que você que seja o que você for, é relacionado à acessibilidade. Então, eles têm inclusão para tudo, para a comunidade LGBT, para os aborígenes, para quem tem deficiência, e e eles aplicam isso, praticam e respeitam, que eu acho maravilhoso. Então, assim, para mim, imagina eu estar trabalhando em diversos ambientes que você experiencia várias coisas, Sim. aí você chega num lugar que é tão muito bem-vindo, tá sendo delicioso. Não, realmente, faz toda a diferença quando você se sente confortável e sente que você pode ser quem você é no trabalho, né, eu acho que faz toda a diferença. Enfim, exatamente, de não se limitar, de você falar: "Tá bom, quero usar um brinco, quero pintar minha unha. Hoje eu quero", E não ser julgado por isso, e não se sentir, né. né. Não se sentir, porque às vezes você É, pode ser julgado e você tipo: "Ah, também não tá nem". Eu acho que também tem a questão da cabeça, porque às vezes você pode ser julgado e você fala: "Ah, o problema é do outro, o problema não é problema da meu, o outra. problema é do outro, o problema é do outro que tem esse preconceito e". É essa posição que eu me encontro hoje, por isso que eu recentemente vocês viram que eu pintei a unha, e era mais ou menos para eu poder destravar isso na minha cabeça, de eu de de que sou eu o dono do meu corpo, eu faço o que eu quero com ele e ninguém tem que se importar, porque é eu que vou viver a minha felicidade ou eu que vou sofrer com isso. Então ele não as pessoas elas não têm o poder de determinar ou podem comentar, Olha como é. falam o que quiser, mas Falem não. mal, falem bem, falem de mim, tipo isso, né. Acho justíssimo. Sim. E você teve algum momento dessa trajetória de 10 anos, que você parou e pensou assim: "Pupi, Tchau. hum, hum, daqui não sei da onde eu vou tirar água de pedra". Em que sentido? No No sentido tipo: "Caramba, não aguento mais, deu, eu cansei". Sabe aquele meme: "Vou jogar tudo". Não, 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 vou catar vou catar porque eu tenho que Ui! Tchau. eu tenho que catar porque eu ainda tenho conta pra pagar, mas, tipo, teve algum momento que você falou: "Hum". De voltar para o Brasil? É, É. Aqui em Adelaide, não. Acho que aqui tá muito bem determinado, assim, na minha cabeça, onde eu tô, com o que eu quero fazer. Mas em Sydney teve diversas vezes. Acho que por conta de todo aquele medo de eu falar: "Ai, não dá mais. Não dá mais", assim, eu tipo, você não eu tô despreparado, eu não consigo. Por isso que você decide dar certo, pois né, é, tipo, decidi dar certo. você de novo a gente volta nesse de no
do nome. O nome é É, eu tinha mais esses sentimentos lá. em Hoje eu Sydney. tenho, não de voltar, voltar pra eu visitar. Eu adoraria passar muito mais tempo lá no Brasil, tipo, passar 2, 3 meses, 6 meses. Em um momento eu vou conseguir fazer isso, para poder viver mais tempo de qualidade com a minha mãe. Porque o tempo passa, por mais que essa tenha sido minha decisão, essa é a única coisa que eu sofro muito, de viver longe deles. São as pessoas mais importantes da minha vida e eu tô muito longe, entendeu? De É, às vezes eu tenho essa vontade de pegar, como é muito longe, você não tem como você catar o ônibus e ir pra lá. E aí você sofre, você fala: é. "Porra". E não dá nem pra, tipo, vou fazer um bate e volta de final de semana, não dá. O final de semana Você você chegou vai lá, já dá um beijo, já pega o mesmo avião e e volta. fica pobre. E fica pobre. E quem segurou tua onda quando essa ansiedade, esse momento, essa coisa batia? Há diversas pessoas, amigos que eu fiz aqui, eh, tem uma grande amiga chamada Amanda, ela viajei foi a primeira pessoa que eu morei. Acho que você conheceu ela. Ela mora em Sydney. Ela que foi do Horne? Eu a Horne. Não, a outra Amanda, Amanda prima do Dani. Eh, diversas em primeiro lugar também, assim, eu também não dividia muito, porque, eh, a Amanda depois de tempos de amizade, a gente, né, foi ficando íntimo e fui falando, mas eu não dividia toda essa tudo isso que eu estava passando. Foi por isso que eu achei que, por conta do projeto do Fruits, ele me ajudou a organizar os meus pensamentos, saber que eu preciso pedir ajuda, que eu não sou o dono de tudo, que eu não tenho poder e que eu preciso pedir a mão, pedir quando eu preciso pedir ajuda, E pedir pra tá alguém me tudo dar a bem mão. pedir ajuda. Isso não é É, fraqueza, né. Porque às vezes a é, gente fica com medo de pedir ajuda porque acha que é fraco, coisa de não, é ok. E é corajoso você, tipo, saber que você pode pedir ajuda. sim, de eu ter essa consciência da minha fragilidade, sabe, eh, então foram vários amigos, né, eu citei o Dani também, né, ele a gente teve bastante diferenças em Sydney, que a gente conseguiu se ajustar e foi crescendo bastante como casal, como companheiro. Então ele me ajudou bastante hoje mais do que nunca, porque hoje a gente tá muito mais consciente das nossas de se entender um outro, de entender a limitação do outro, de respeitar. Fora isso. E acho que também o meu irmão, Danilo, ele teve um papel bastante importante, assim, porque eu não conseguia dividir com minha mãe, eu não podia falar. Ela qualquer coisa, né, se eu falar que eu briguei com você, você vai se tornar a inimiga dela. E com meu irmão eu falava sempre as coisas, assim, e ele falava: "Por que que você não volta?", né, "Por que que você não volta?". E não é sobre voltar, é sobre que eu tô experienciando e que eu preciso aprender a gerenciar. Foi mais ou menos isso. Qual o momento mais marcante aqui dessa jornada toda que você sei lá, se você pudesse destacar 3 momentos da Daqui Austrália, quais seriam os 3 momentos que você, assim, que vai levar pra sua vida? Se pudesse botar na sua lápide, pum, 3 momentos. olha, 3 momentos, vamos lá. Eu acho que o primeiro foi eu lembro exatamente quando eu estava em Sydney e quando eu tive essa consciência de que eu tinha medo, porque até então você passa por um montão de coisas, se ouve, mas é a mesma coisa, sei lá, tô com essa dorzinha aqui, você vai ignorando, né. Então foi quando eu tive e eu falei assim: "Não tá legal. Se eu passar por isso e eu preciso fazer dar certo, preciso mudar, É, preciso mudar". Foi uma mudança bem brusca, assim, é tipo, você tá morrendo, você toma um tapa na cara, né, você tá passando por alguma coisa, você toma um tapa na cara e acorda e vai viver. Então ele me acordou pra fazer muita coisa, assim, deu e a partir dali eu consegui viver o intercâmbio. E isso daí foi um período de 1 ano, assim, que eu estava triste, passando por desafio, blá-blá-blá. Outra coisa que eu consegui fazer um mestrado aqui, e, né, eu com todo esse desafio de pagar,
podia 75 centavos na conta? com 75 centavos na conta. E de você fazer isso, para mim também, o mestrado ele foi uma mudança né, de caminho, assim. Ele me deu bastante consciência do meu potencial. Porque é essa coisa de você ter medo de fazer uma apresentação em público e aí você fazer um curso que ele é super administrativo e que ele te faz uma imersão em, em várias situações de trabalho, ele foi me preparando Uhum. para eu me inserir o meu potencial aqui no mercado. Então, quando eu fiz a minha graduação, foi um dia, assim, uma mudança bem brusca, assim, de fiquei muito feliz. Eu achei que eu estava preparado e blá blá blá. E tava mesmo, né? É, terceiro, quando eu recebi o meu aprovação do meu 491. Porque Eu juro pra você que eu pensei nisso. Eu pensei nisso, eu falei: "Poxa, se ele não falar, eu vou falar pra ele". não, eu Eu pensei, colocaria um a mais, botaria um asterisco, botava assim. dois, né? Assim, acho que vamos colocar um quarto aí. É quando eu fiz o meu skills assessment, que aí, tipo, consegui, né, a aprovação de que eu tenho a experiência. Para mim também foi um dia bem feliz, porque eu trabalhei pra caramba pra isso, né? Fiz de tudo para arrumar um emprego, consegui trabalhar aqui na área de marketing, conseguia ser reconhecido que eu trabalhava aqui e é do Brasil. E aí depois veio o 491, então é mais ou menos como um alívio. Você fala, nossa, ufa, agora só é sentar e Agora é pegar só minha esperar. coca. Agora é só esperar o tempo, tá tudo certo, vai vir. Sim, É. é. Ele foram, acho que esses deve ter mais um milhão de momentos marcantes aqui, mas Eu acho já. que o meu momento vai ser sempre o nascimento do Lucas, eh, a outra seria quando eu peguei o Alfredo, quando Eu- veio o Alfredo. Quando eu perdi minha mãe também, aqui foi bem intenso. E quando saiu meu visto, que eu não esperava. nossa, você falou de todos eles, eu lembro de todos eles. Lembro quando você pegou o Alfredo, eu acompanhei ele em vídeo. Você se lembra? É, em vídeo. Aí do Lucas, né? A gente tava aqui, louco pra poder receber ele. O dia que sua mãe se foi, a gente tava aqui. E o O dia do dia que a minha visto. mãe se foi, se eu não me engano, eu estava na casa do Tiago, a gente estava lá, foi uma segunda-feira de madrugada, né. Foi um dia antes do aniversário da rainha, então era feriado. E aí a gente estava lá na casa do Tiago, com o Danilo, não sei se você estava, mas o Dani estava com certeza. Aí a gente saiu de lá, e aí a gente chegou em casa, e aí que veio a notícia e tudo mais que minha mãe faleceu. Você tem medo de perder sua mãe e você tá aqui? Ele, olha, eu não queria vir por conta disso. Ele, quando eu falei pra ela que eu tinha essa vontade de vir pra Austrália, ela falou, vai. Ela falou com dor. Ela falou chorando. E eu falei pra ela, e se alguma coisa acontecer com você? Eu tinha muito, muito medo. E ela ficou cuidando de mim, do meus sentimentos, de falar, não, é tipo, se alguma coisa acontecer comigo, você estando aqui ou você estando lá, você não vai poder fazer nada. E demorou pra mim pra entender isso, porque aqui em diversas vezes eu passei por situações que ela tinha que fazer cirurgia e em diversas vezes eu pensei que eu ia perder ela. Sim, já passou isso pela minha cabeça, é muito doloroso, faz você se significar como você lida com a morte. E por isso que eu quero aproveitar para poder viver. Eu vivi 36 anos com ela lá no Brasil. Então, o pouquinho de tempo que eu tenho de qualidade de ir para lá, eu quero aproveitar ao máximo durante o tempo que a gente tem nessa vida. Ele já passou assim e é mega desafiante. Eu acho que é um dos não sei se seria o maior, mas eu acho que é um dos maiores medos da vida de qualquer imigrante, né, perder alguém da família e não porque daqui da Austrália não tem como você falar assim: "Ah, espera só um pouquinho, eu vou chegar aí, amanhã você". Não tem isso, tipo, não dá pra você É. pegar: "Ah, vou pegar ele ainda não, não dá, porque são 20 e poucas horas no mínimo". Você não. A gente chega naquilo que a gente não tem controle. Ah.
né? E não vai ter controle lá, porque quando acabar a jornada, não é fácil assim como eu tô falando. A gente tem um montão de sentimentos que passa por isso, né? Aqui eu perdi eh, minha avó, perdi vários tios, e foi desafiante, assim, Uhum. perder eles, voltar, chegar e ver que eles não estão lá. Eu não sei, eu não quero sofrer com esse pensamento agora, porque só me maltrata aqui, não me leva a nenhum lugar, ela tá viva, e quando ela morrer, ou se eu morrer primeiro, cada um que vai ter que lidar com esse sentimento, porque eu não Eu já sei que eu quero. vou botar na sua lápide, amigo, tá tudo É É, cada um que lide. cada E você todas as vezes que você voltou para o Brasil, você sempre teve a certeza que ali não era o seu lugar mais? Sim, eu acho que da primeira vez ficou bem claro isso pra mim. Eh, eu não me enxergava mais, primeiro por conta do montão de traumas, e eu achava que eu não posso colocar o Brasil. Estou muito grato por tudo, é um país maravilhoso, Uhum. mas ele tem muita coisa injusta, né. Não que a Austrália tenha o melhor modo, gerenciamento de tudo, mas eu achava um lugar muito injusto, porque você, como pobre, para você poder chegar onde você quer chegar é Sim. muito sacrificante, para se pagar uma escola privada, para você poder conseguir um bom trabalho, tudo é muito competitivo. E eu eu não quando eu saí de lá e comecei a explorar outros lugares, eu acho que eu tenho que explorar o mundo. E não enxergava lá como um lugar mais para mim. Dora Explora, é isso? Vai É. explorar o mundo? Paulo Aventureiro, Lorde Aventureiro. Lorde, qual é se você parar pra pensar, hã, eu ia te perguntar a diferença do Paulo quando chegou aqui, quando chegou na Austrália e o Paulo de agora. Mas eu acho que não seria tão significante quanto o Paulo de quando chegou aqui em Adelaide para o Paulo de agora. Porque eu acho que o Paulo que chegou em Sydney talvez não tenha demorou um pouco para entrar no que seria a experiência de intercâmbio e tudo mais. Acho que quando você veio para Adelaide, eu acho que aí sim foi o sentimento talvez de quando você Tivesse chegado no intercâmbio, chegando no intercâmbio. Então, né. o Paulo que chegou de Adelaide em 2019 e o Paulo de hoje, quais são as principais diferenças? Muito mais autoconhecimento, eh, da do meu poder mesmo, de várias coisas, né, de carreira, de confiança. Quando eu cheguei aqui, o que eu mais falava é que eu adoraria ter começado a minha história de Austrália na Adelaide, porque eu já estava mais preparado com consciência de autoconhecimento. Porque eu já estava mais desbravando tudo. Eu Sim. não eu não estava me limitando. Então, se eu tinha que enfrentar uma reunião de trabalho com 20 pessoas para poder defender um projeto, eu falava, não era o inglês que me atrapalhava, porque me entenda ou não me entenda, é o inglês que eu consigo falar e vocês conseguem me comunicar. E eu tô proud of it. Então, Eu falo 2 línguas, eu falo entendeu? 2 É. línguas e você não fala nenhuma. E a gente tá aqui, a gente, por estar onde a gente tá, você fala um bom inglês, não tem como você pegar e se boicotar. Então ele foi me dando mais consciência, assim, de ter autocontrole emocional, Uhum. tal. Eu acho que é essa a grande mais diferença, assim, eu eu acho que eu consigo mais me empoderar. Não que eu me sinto. Na Não é essa. E o que que te faz feliz? Hoje, o que te faz feliz, Lorde? Nossa, O que te faz feliz? é. Você fala assim: "Nossa, eu me sinto realizado, isso aqui me faz muito feliz". De qualquer ação do dia a Qualquer dia qualquer de coisa, o que, tipo, te faz feliz? Você fala o que te faz ok, vamos mudar um pouco a pergunta. O que te faz realizado? Que você fala assim: "Nossa, hoje eu me sinto realizado porque". eu eu me sinto feliz e realizado em estar com as pessoas com que eu gosto e ter tempo de qualidade.
Isso ele me deixa realizado. Eu posso ter bons momentos na frente de um bar, numa conversa, num café da manhã, eh, numa festa. É, é isso, com as pessoas que eu gosto. São os meus amigos, a minha família. E se eu puder sempre passar tempo de qualidade, de qualquer forma com eles, é isso que me deixa feliz. E pra finalizar, Já? How já, dare não. you? Se eu pudesse, gente, eu ficaria aqui horas e horas. O Meu Lorde, enfim, mora Deus. no meu coração, ele sabe disso. Ele foi a primeira pessoa que eu contei aqui quando eu estava grávida, ele, além do Kibe. Ele foi a primeira pessoa aqui da Austrália que eu contei. Ele sabe que ele mora no meu Hum, coração. É, a pergunta do podcast que não pode faltar, que é o nome do podcast, né? Decide dar certo. O que que é pra você dar certo? Ai, que delícia essa pergunta. Ai, ó, decidir dar certo pra mim na minha concepção, ela sempre acho que tem você vem sempre com alguma coisa que te causa um desconforto pra você. Pode ser de qualquer coisa, né? Eu não sei fazer uma receita e eu vou tentar melhorar os ingredientes. Eu tô com um hábito que eu não consigo parar de comer chocolate, aí você faz. Então eu entendo que seja ah, um desconforto que a gente sente e que você entende, tem consciência da sua capacidade, da sua limitação, para você poder fazer alguma coisa para mudar. Então, eh, essa capacidade, essa consciência pode ser a consciência da sua limitação. Eu acho que eu só posso correr 3 quilômetros e você fica stuck naquilo. E aí você entende que você pode correr mais. Aí você fala, ué, e se eu fizer isso? Se eu decidir que eu posso correr mais um? E se eu decidir que eu posso seguir uma receita e fazer um bolo melhor? Sim. Então eu entendo mais ou menos que é essa você ter alguma ação para você poder gerenciar esse desconforto e entender a sua capacidade de que você pode fazer. Mais ou menos isso. Nossa, que bonito que eu falei. Bonito, palmas pra ele. Ê, vou te colocar na edição, tá? Palminhas. Lorde, ó, muito obrigada por compartilhar sua história, tá? E pra você que nos acompanhou aqui, eu espero realmente que essa história te inspire a entender que não existe, não te limitar o tempo que você precisa pra viver a sua experiência de intercâmbio, que nunca é tarde. Ele veio pra cá com 36 anos, mas ele só viveu realmente a experiência dele com 30 e 40, talvez, 40? é. Com 40, 40? 40 que a gente fez uma festa de arromba e veio É. polícia. Ai, adorei essa. Depois eu conto essa história da polícia. Mas enfim, nunca é tarde pra recomeçar e pra viver a experiência. Então, é um ato de coragem e que essa história te inspire também. E, enfim, obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Você também. E eu te amo, amo vocês dois. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.